aplauso especial. E eu vou começar, porque a entrevista hoje é muito importante para empresários em dificuldades. E como tem? Bom, vamos lá. Vamos começar citando o Decreto-Lei número 7.661 de 1945. Regulava a falência naqueles modos antigos e a concordata. E quando se falava em concordata, minha gente, era um termo que desmoralizava. Porque muitas vezes se fazia com fins perversos. A continuidade da empresa e, ao contrário, com fins de enriquecimento dos sócios. Com isso, estou apresentando a vocês o advogado Dr. Reinaldo Limiro. A satisfação é minha de estar aqui no seu programa Aplauso, Arthur Rezende, que a gente conhece há muito tempo e que é líder de audiência. E a nossa satisfação é estar aqui, em poder dar algumas explicações à sociedade empresária e ao empresário com relação ao novo Instituto da Recuperação Judicial. Pois é, doutor Reinaldo, eu falei então desse decreto de 1945, né? Ele vigorou por 60 anos, minha gente. E o que levou a ser substituído por outra legislação? Esse decreto a que você se referiu, Arthur, ele trata da concordata que existia até 2005. Sim, que era desmoralizante. Era desmoralizante pelo seguinte, porque a concordata estipulava simplesmente o prazo de 2 anos para que o empresário ou a sociedade empresária pagasse o seu débito com um percentual no primeiro ano. Então, requeria-se a concordata, era deferida o seu processamento e logo após, o que se fazia? Muitos empresários começavam a dilapidar o patrimônio da empresa em prol de si próprio ou em prol de terceiros. Enriqueciam. Enriqueciam e a empresa ia para o beleléu, como se diz. E quando chegasse ao final do primeiro ano, ele não pagaria nenhuma prestação da sua concordata e, por consequência, era obrigado que se decretasse a falência. Ao decretar a falência, já não havia patrimônio, já não havia mais nada, porque ele tinha desviado tudo para si ou para terceiros. Certo. Então, daí, tornou-se desmoralizante, vigorou por 60 anos com algumas modificações, mas o legislador viu que estava na hora de trazer um novo instituto com uma nova roupagem. Muito bem. Aí, estamos em 2005. Aí aconteceu a mudança. E o que diferencia da lei de 1945? Então o legislador trouxe a lei 11.101 de 2005, que regulariza a recuperação judicial, a recuperação extrajudicial e a falência hoje nos moldes novos. Então acabou-se a concordata. A recuperação judicial ela tem por finalidade preservar a continuidade da empresa acima de tudo. Hoje, nota-se que a empresa que é o princípio maior da sua continuidade, ao contrário de que o empresário que se enriqueça. O empresário sócio dono da sociedade, ele obviamente tem a obrigação de conduzi-la visando aos fins a que a lei traz, no sentido de continuidade da empresa, na manutenção dos empregos, na geração dos impostos. Então, o instituto que hoje a recuperação judicial, que substitui a concordata, veio com uma nova roupagem, trazendo princípios que estão sendo obedecidos e que fazem com que as empresas realmente possam se recuperar. Tá certo. Bom, e quais são os credores que participam desse processamento? Antigamente, respondendo, se tratava do Decreto-Lei 7.661 de 45, participavam todos os credores, mas a concordata era direcionada aos credores quirografários, ou seja, aqueles que não têm nenhuma garantia. Hoje, ao contrário, participam todos os credores, desde os trabalhadores e aqueles decorrentes de acidente do trabalho, os com garantia real, os credores quirografários, e criou-se recentemente uma classe de credores, os decorrentes de créditos de micro e pequenas empresas. Sim. Então, praticamente todos os credores, à exceção daqueles que detêm alienação fiduciária, que detêm leasing, que detêm algum instituto que não participa da recuperação judicial. Ok. Agora, o prazo, ele é mais esticado, mais curto? Sim, agora o prazo é muito mais elástico. Aliás, a lei não determina o número de anos em que se possa pretender o cumprimento de um plano de recuperação judicial.
pode ser como era antigamente 2, pode ser 3, 4, 5, 6, 7, enfim. O devedor, ao requerer uma recuperação judicial, ele vai ter que depois apresentar um plano, e nesse plano ele vai ter que dizer que quer cumpri-lo em quantos anos. O importante, o amigo Arthur e ouvintes, é que neste novo modelo ele pode pedir deságios. Então, na negociação que ele vai fazer com os respectivos credores, ele pode pedir um prazo de 10, 12, 15 anos e pode pedir um deságio de 10, 20, 30%. Tudo isso é negociável. Sim. Então, melhorou muito por este aspecto. Bom, no caso de não cumprir esse período e tal, tem alguma consequência? Como é que é? Consequência drástica. Porque diz a lei que o não cumprimento do plano de recuperação judicial negociado com seus credores necessariamente levará esse devedor à decretação da sua falência. Então, é muito grave. Se a pessoa não conseguir cumprir com o plano, ela pode ter a sua falência decretada. Todavia, se estiver cumprindo um plano em um determinado momento e entender que aquela situação não dá mais para persistir, ele pode pedir ao juiz para convocar uma nova Assembleia Geral de Credores e pode propor uma nova negociação. Isso ainda é permitido. Bom, na sua opinião, o caminho certo é esse? Já que a crise está aí no ar, né? Difícil de superar, esse é o caminho? Nós afirmamos com toda certeza que não existe outro caminho a não ser o da recuperação judicial para um empresário ou uma sociedade empresária que se encontra em situação de dificuldade econômico-financeira. Porque os empresários e as sociedades empresárias têm assim, um certo medo desse Instituto da Recuperação Judicial, e isso é muito justificável porque às vezes é confundido com a falência. Mas não. O Instituto da Recuperação Judicial é destinado ao empresário e à sociedade empresária que se encontra em situação de difícil econômico-financeira. E se ele não entrar com uma recuperação judicial e for deixando, esperando que o mês que vem melhore, esperando que o mês que vem a economia fique boa, ele pode chegar no momento em que nem a recuperação judicial pode salvá-lo dessa situação. Bom, o senhor tem 45 anos dessa larga experiência, não é, na área e tal. Qual a sua sugestão para melhorar esse período aí de 2005 para cá? É o seguinte, o empresário e a sociedade empresária têm que ter uma visão muito lá na frente, ou seja, eles não podem ficar com medo, têm que se inteirar a respeito dos benefícios que a recuperação judicial pode lhes trazer, porque lhes afirmo mais uma vez, é o único caminho que pode salvar um empresário ou uma sociedade empresária de uma futura falência, desde que ela se encontra nessa situação de dificuldade econômico-financeira. Não há outro caminho para seguir. É a recuperação judicial que é o caminho mais correto. E nem todos que o fazem conseguem chegar no final. Mas por quê? É porque às vezes vão fazê-lo tardiamente. Então, quanto mais cedo fizerem, melhor. Doutor Reinaldo, a nossa amizade me abre assim uma janela para brincar com o senhor. Quanto que eu tenho que pagar pela consulta? Amigo, nós nos conhecemos já, quer dizer, você disse que nós temos 45 anos de efetivo exercício da profissão, mas eu conheço há mais do que isso. Então tenho para você uma grande admiração. Não entrega. E fica aqui o meu abraço, o meu agradecimento por essa oportunidade de poder falar aos seus ouvintes do Aplauso, né, aos seus telespectadores, a respeito desse importante instituto e que pode fazer com que as pessoas mudem a sua ideia com relação ao mesmo. No caso de um empresário que esteja nos assistindo, né, e esteja também passando por essa dificuldade, dessa crise financeira, um contato com o senhor, não é? Poderia marcar uma consulta, por assim dizer? Claro, a gente tem o máximo prazer de sentar com as pessoas, né, e de explicar para elas todas as situações. Nós temos, né, na internet, né, o nosso site, Reinaldo Limir Advogados, nós temos diversos trabalhos feitos na internet e por lá as pessoas podem encontrar o nosso endereço, o nosso telefone e nos ligar que nós temos o máximo prazer em trocar ideias a respeito da situação. Ah, que bom, tá vendo? Então o caminho é buscar na internet como falar com o doutor Reinaldo Limir. E eu estou aqui com esse livro, A Recuperação Judicial, comentada artigo por artigo, e fala sobre a lei, né, de 2005. Segunda edição, revista e atualizada.
Teoria, Prática e Jurisprudência. Olha, estou muito orgulhoso porque esse aqui está autografado. Muito obrigado, doutor Reinaldo. É um prazer, amigo Arthur. Muito obrigado. Está aqui uma carinhosa deferência ao amigo, o autógrafo, e eu espero que esse livro seja muito acompanhado e compartilhado por empresários que assistem, que prestigiam o programa Aplauso. E da parte que nos toca, muito obrigado e boa sorte. Amigo Arthur, nós é que agradecemos o seu convite, a podermos falar aos empresários, às sociedades empresárias, ao público telespectador do Aplauso sobre esse importante instituto, porque voltamos a defender que é o único caminho para o empresário que se encontra em situação de dificuldade econômica e financeira. E a você, meu amigo, né, nesses 50 anos que nós já temos o privilégio de conhecê-lo, de revê-lo forte e saudável, um garoto, né, que você continue com a sua interação com relação aos ouvintes, nos dando alegria através do programa Aplauso e de outros que você faz tão bem, meu amigo. Um grande abraço para você e a todos os seus telespectadores. Obrigado, mestre. O programa Aplauso é isso aí. Entretenimento com informação. Fechando.